Nesse segundo bloco, nós vamos abordar as variáveis numéricas no software Octave. Então, vamos começar abrindo o programa, né? Lembrando que eu sempre abro o programa cuja a sigla entre parênteses é GUI, né? Vou executar como administrador. Eu posso simplesmente dar dois cliques, né, e abrir o programa. E vocês percebam que está faltando alguma coisa aqui. Eu já fiz isso propositalmente para nós treinarmos como abrir aquelas janelas úteis que nós vamos estar utilizando, conforme eu mostrei no bloco 1 desse curso, né? Então, no bloco 1 eu mostrei como eu fazia para puxar essas janelas e agora eu vou reforçar essa ideia, né? Inclusive, eu vou fechar essa janela, né? Fechar essa janela. Lembrando que eu posso simplesmente exibir a janela que estava sendo mostrada e com isso exibir novamente, né? Então vamos exibir a janela de comandos, que era a que estava aqui. Vamos exibir deixa eu ver, exibir ambiente de trabalho. E vamos exibir o editor, certo? Eu estou exibindo as três, que são as três janelas que nos interessam, né? Editor, janela de comandos e o ambiente de trabalho. Então, eu mostrei no bloco 1 e estou mostrando novamente no bloco 2 as três janelas que nos interessam, né? Lembrando que eu poderia colocar essa janela aqui embaixo, né? Tem muita gente que gosta de usar dessa forma, né? Colocando aqui embaixo essa janela, mas como eu já comentei, isso é um gosto pessoal de cada um, né? Porque eu particularmente prefiro ela aqui do lado, né? Inclusive, eu gosto de deixar ela pequena para não ocupar tanto espaço no meu código que eu estou construindo ao lado. Vou deixar só aqui o que interessa. Qualquer coisa, se precisar, depois a gente volta a aumentar, né? Mas vamos deixar nesse tamanho aqui conforme está sendo mostrado, porque eu acho um tamanho bom. Então, eu mostrei para vocês no bloco 1 que para gerar um código eu precisava digitar close all para fechar tudo, enter, clear all para limpar tudo e CLC. Clear all para limpar tudo que há no ambiente de trabalho e CLC para limpar tudo que há na janela de comandos. Então, eu vou criar primeiro variáveis escalares, depois eu vou criar variáveis vetoriais e por último variáveis matriciais, né? Os três tipos de variáveis aí que nós vamos estar trabalhando e utilizando, né, para operações numéricas. Vou começar pelas variáveis escalares. Então eu quero gerar uma variável que eu vou chamar de A. A igual a 5. Beleza. Depois B igual a 10. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo o valor 5 à variável A e o valor 10 à variável B, né? Então, eu estou atribuindo esses valores para cada variável. E quando eu executar, eu vou gerar essas duas variáveis. O que aconteceu? Vocês percebem que antes de executar, eu preciso salvar esse código, né? Então, automaticamente ele já abriu a opção de salvar, porque eu só posso executar um código que esteja salvo no meu computador. Então, vamos fazer o seguinte: vamos salvar o arquivo como, vamos para a área de trabalho, vamos colocar então teste 2. Teste 2. Teste 2, que é o teste referente ao bloco 2, onde nós vamos gerar variáveis numéricas, né? Então, agora que eu tenho o arquivo com o nome salvo, cujo nome é teste
2, eu vou executar esse código, gerando essas duas variáveis. Trocar diretório. Então, eu gerei uma variável com nome A e uma variável com nome B. Então, na variável cujo nome é A, ela tem classe double, que significa uma variável numérica, dimensão por 1, porque é um escalar, e o valor é de 5. E a variável B, eu tenho o nome que eu atribuí o nome B, double, que significa variável numérica, 1 por 1, porque eu gerei um escalar, né? Ou seja, um escalar tem uma linha e uma coluna, e o valor numérico dela é de 10, certo? Então agora que a gente já sabe gerar variáveis numéricas escalares, nós vamos criar variáveis vetoriais. Mas antes eu ainda vou mostrar o que acontece na janela de comandos. Se eu digitar A, eu vou ter a variável 5, A igual a 5. E se eu digitar B, B igual a 10. Eu só fiz um teste, né? A é 5, B é 10. Tá, e se eu fizer A mais B, o que vai acontecer? Eu vou ter 15. A ANS é a abreviação de answer. A mais B igual a 15. E se eu fizer A menos B, vai ser menos 5. Né? Eu posso também fazer A vezes B igual a 50. A dividido por B igual a 0,5. Né? Então aqui eu fiz algumas operações básicas usando essas duas variáveis numéricas, né? Duas variáveis escalares. E se eu quiser limpar tudo que tem na janela de comandos, basta eu digitar CLC, que é a abreviação de clean. Depois de eu digitar CLC, eu vou apertar Enter e limpar tudo que há na janela de comandos. Vamos voltar para o editor e agora eu vou querer criar variáveis vetoriais. Então vamos gerar dois vetores. Vamos usar esses mesmos que nós já temos. Vamos gerar dois vetores. Então vamos gerar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então vamos executar esse código. Executei, o que eu tive? Eu gerei dois vetores, vetor A e vetor B. No vetor A, o que eu tenho? Eu tenho um vetor com nome A, com a classe double, porque eu estou tratando de uma variável numérica, dimensão 1 por 5, porque eu tenho uma linha 5 colunas, e aqui é o seu valor. Né? O valor que vale 1, 2, 3, 4, 5. O vetor B, cujo nome do vetor é B, né, porque eu chamei de B esse vetor. Double, porque eu estou tratando de uma variável numérica. 1 por 5, que é a dimensão do vetor, né, porque eu tenho uma linha e 5 colunas. E aqui eu tenho os elementos que compõem esse vetor. Né. Então agora falando na janela de comandos e vamos testar o que eu tenho. A e B, certo? Vamos tentar operar esses dois vetores. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer esse teste. Vamos ver então. A mais B. Eu somei os dois vetores. Né? Eu somei elemento por elemento. Elemento 1 com elemento 1, elemento 2 com elemento 2, elemento 3 com 3, né? E assim sucessivamente. Eu poderia fazer o mesmo com subtraindo ambos os vetores. Né? Subtrair o vetor A com o vetor B. E assim eu vou ter menos 5, né? Porque 1 menos 6 é igual a menos 5. 2 menos 7 é igual a menos 5. E assim sucessivamente. Né? Agora vem a hora que muitos podem ficar com dúvidas. Porque se eu multiplicar ambos, o que vai acontecer? Dá erro. Por quê? Porque eu tenho que obedecer às dimensões. Eu tenho que obedecer às dimensões quando eu trato de uma multiplicação matricial. Né?
porque o software ele funciona com matrizes, né? Ele entende que tudo é matriz, né? No caso de um escalar, é uma matriz 1 por 1, por exemplo. No caso de um vetor, é uma matriz 1 por 5, nesse caso, né? Exemplificando esse caso, né? Porque eu tenho uma linha 5 colunas. Então ele entende como uma matriz 1 por 5. Então, para a gente poder executar uma operação matricial, nós precisamos obedecer a regra que é a regra que é estabelecido em geometria analítica, né? Em geometria analítica, a gente vê que... Eu abri um bloco de notas para mostrar mais detalhadamente. Por exemplo, se eu tenho uma matriz 1 por 5, eu não vou conseguir multiplicar essa matriz por outra que é 1 por 5. Né? Tem como? O que eu tenho que fazer? Esse cara tem que ser igual a esse cara para eu poder executar esse produto. Então, aqui teria que ser 5 e aqui pode ser qualquer valor, né? Porque o resultado disso vai ser o quê? Vai ser 1 por 1, né? Ou seja, eu vou ter 1 por 1. Né? É isso que acontece. Então, se eu quiser brincar com os dois vetores que eu tenho, eu preciso transpor um dos dois para que eu consiga executar esse produto. Lembrando que, se eu fizer o contrário, deixar 5 por 1 e 1 por 5, aqui eu vou ter 5 por 5. Então, isso vai ser visto agora, né? A gente vai testar e constatar isso que eu estou mostrando aqui no bloco de notas. Então vamos começar pelo que eu mostrei inicialmente. Eu vou transpor o segundo vetor. Então, posso fechar aqui. Mostrei, então vamos aplicar. Bom, eu tenho um vetor 1 por 5 e um vetor 1 por 5. Eu mostrei na aula passada que para transpor um vetor, o que eu preciso fazer? Preciso colocar uma aspinha. Porque quando eu coloco uma aspinha, esse cara tem a função de transpor o vetor. Essa aspinha tem a função de transpor o vetor. É isso que essa aspinha faz. Então vamos executar. Podem perceber que o meu vetor A continuou como estava e o meu vetor B ele ficou transposto. Por quê? Porque eu apliquei essa aspinha para transpor esse vetor. Né? Então, com essa aspinha, eu consegui transpor o vetor. Né? Agora eu tenho um vetor coluna. Aqui eu tenho um vetor linha, porque eu tenho uma linha sem coluna. E aqui eu tenho um vetor coluna, com 5 linhas e uma coluna. Vamos conferir então. O A é um vetor linha, porque eu tenho uma linha e 5 colunas. E B é um vetor coluna, porque eu tenho 5 linhas e uma coluna. Né? Então, se eu pegar esse vetor A com essa dimensão e esse vetor B com essa dimensão, 1 por 5 multiplicado por 5 por 1 é possível. E eu vou obter um escalar que vale 1 por 1. Então, chegou a hora da verdade. Vamos criar uma terceira variável para mostrar essa operação. A vezes B. O que aconteceu? Eu tenho um valor numérico que vale 130. Né? Ou seja, a dimensão é 1 por 1. Por quê? Se eu tenho uma dimensão por 5 multiplicado por 5 por 1, eu vou obter uma dimensão 1 por 1, como mostrei anteriormente. Agora vamos fazer o contrário. Vamos colocar... Primeiro vamos conferir o que nós temos. Então, vetor 1 por 5, vetor 5 por 1 e multiplicando ambos eu tenho um escalar que tem dimensão 1 por 1. Né? Vamos fazer o contrário agora. Vamos colocar a aspinha em A e tirar a aspinha de B, porque a gente vai transpor o primeiro vetor e executar essa brincadeira. Então, eu transpus o vetor A
fazendo com que ele tenha dimensão 5 por 1. E o vetor B eu deixei ele com a dimensão por 5. Se eu pegar um vetor 5 por 1 e multiplicar por um vetor 1 por 5, no caso uma matriz 5 por 1 por uma matriz 1 por 5, né, porque o Octave entende que os vetores são matrizes, né, seja uma matriz que tenha só uma linha ou uma matriz que tenha só uma coluna, que no caso é um vetor. Quando eu executo essa multiplicação, 5 por 1 multiplicado por 1 por 5, eu vou obter 5 por 5, seguindo o padrão da geometria analítica que vocês já conhecem, né? Então, né, eu vou ter uma matriz. Conferindo então, aqui eu tenho o vetor coluna, o vetor linha e por último eu tenho uma matriz 5 por 5, né, que eu gerei com esse produto vetorial, né, esse produto cruzado, né, entre os dois vetores. Então agora eu vou mostrar para vocês como criar uma matriz. Vamos aproveitar já, né, que a gente tem aqui, e vamos criar uma matriz, né? Vamos botar então 6, 7, 8, 9, 10. Vai ficar igual ali embaixo. Vamos então colocar 11, 12, 13, 14, 15. Só para não ficar igual ali embaixo. E aqui 16, 17, 18, 19, 20. Então a gente vai criar duas matrizes. A gente tem uma matriz 2 por 5 e uma matriz 2 por 5, né? Por quê? Eu criei uma linha com esses valores e uma segunda linha com esses valores. E no caso do B, eu criei uma linha com esses valores e a segunda linha com esses valores. Então nós vamos conferir na janela de comandos. A é igual a essa matriz e B essa matriz. Então eu criei uma matriz A e uma matriz B, como vocês podem estar vendo, né? Criei duas matrizes que têm duas linhas e 5 colunas, né? Matriz A eu tenho uma e duas linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Matriz B, uma, duas linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então eu tenho duas matrizes, cada uma com duas linhas e 5 colunas. Eu poderia ainda, vamos aumentar essa matriz 21, 22, 23, 24, 25, certo? A de baixo também quero aumentar. 26, 27, 28, 29, 30. Vou aumentar as matrizes. O que eu fiz agora? Eu criei duas matrizes. Matriz A, que tem a dimensão 3 por 5, e matriz B, que tem dimensão 3 por 5 também. Então, vamos conferir. Matriz A, matriz B. O que eu tenho aqui? A matriz A tem 3 linhas e 5 colunas. E a matriz B também tem 3 linhas e 5 colunas, que eu criei no meu editor, onde eu onde eu crio o meu código e também edito, como eu estou fazendo. Então, eu poderia também, vamos criar uma matriz então 5 por 5. Vamos lá então. 31, 32, 33, 34, 35. Depois 41, 44, 42, 43, 44, 45. Aqui embaixo também, né? 36, 37, 38, 39, 40. 46, 47, 48, 49, 50. Conferindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Então eu criei duas matrizes 5 por 5. Vamos conferir então. Tem a matriz A, matriz B.
Eu tenho duas formas de criar matriz. Essa forma como eu estou mostrando e outra que eu vou mostrar agora. Só deixa eu primeiro apagar. Vamos voltar ao que eu tinha feito antes para mostrar outra forma de construir uma matriz. Então vou ter uma matriz 3×5. Eu quero mostrar que se eu colocar um ponto e vírgula, eu não preciso pular a linha. Se eu colocar um ponto e vírgula, eu não preciso pular a linha. Então existem essas duas formas de criar uma matriz. Executo, eu executei o mesmo processo, de uma forma diferente. A, eu tenho uma matriz 3×5 e B, uma matriz 3×5 também. O que mudou foi a forma como eu construí cada matriz, porque ao invés de pular, eu coloquei um ponto e vírgula, né? Um ponto e vírgula para separar as linhas, né? Para separar a primeira linha da segunda e a segunda da terceira, eu uso ponto e vírgula. E o mesmo eu fiz para a matriz B. Para separar a primeira da segunda linha e a segunda da terceira linha, eu usei ponto e vírgula. Então eu tenho duas opções. Ou eu uso ponto e vírgula, ou eu pulo a linha no próprio editor para separar as linhas da matriz, né? Então com isso, eu gero as matrizes com 3 linhas e 5 colunas, como vocês estão vendo na dimensão, né? Porque sempre quando eu crio uma matriz, vai aparecer no ambiente de trabalho o nome, a classe, que nesse caso é double, porque eu estou tratando de variáveis numéricas, a dimensão, né? No caso, eu tenho 3 linhas e 5 colunas, e os valores dos elementos que compõem a matriz, né? Certo? Então, poderia criar mais uma linha depois do ponto e vírgula, certo? Fazer o mesmo para a matriz B. Na matriz B, eu estou criando uma quarta linha, que eu tenho 36, 37, 38, 39 e 40. E nessas linhas, eu estou introduzindo os elementos nessas linhas. Eu estou introduzindo esses elementos na linha 4. Então vamos executar. A, B. Certo? Então eu introduzi mais uma linha em cada matriz, né? No caso da matriz A, agora eu tenho 4 linhas. No caso da matriz B, eu também tenho 4 linhas, conforme foi gerado. Então, com isso, eu fecho o segundo bloco, onde nesse segundo bloco eu estou mostrando como gerar variáveis numéricas, tanto variáveis escalares, como variáveis vetoriais, como também variáveis matriciais.